aí galera, doutora Cecília, especialista em reabilitação oral, e hoje eu vou contar para vocês como o meu trabalho pode impactar na vida de alguém. Esse é um assunto que me alegra muito em falar, é um assunto que eu poderia assim, passar horas falando, porque é o real motivo pelo qual eu escolhi trabalhar na área de reabilitação oral. Para quem não sabe, a minha escolha pela prótese se deu quando eu estava ainda no terceiro período da faculdade. Eu fui para um congresso, a JORN, esse congresso que depois a gente veio estar à frente na presidência. E nesse congresso eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o professor Rodrigo Otávio, que até hoje é muito uma referência nessa questão da reabilitação oral. E nesse dia em específico, a palestra era sobre facetas, cerâmica e de resina. Ele trouxe inclusive um professor de fora para estar dividindo ali o palco com ele. Mas a palestra inteira girava em torno da transformação que eles fizeram durante o tratamento odontológico na vida de seus pacientes. Então eu lembro que me marcou muito, porque tinha o depoimento da paciente falando como aquele sorriso, a ausência dos dentes estava impactando de uma forma muito negativa na vida dela, diminuindo a autoestima, fazendo com que ela se privasse de sair de casa, não queria mais ter convívio social. E aí, após o tratamento que eles realizaram, toda essa autoestima ela foi recapturada e potencializada. Então, naquele momento, eu enxerguei o papel, a diferença da prótese na vida de alguém. E eu lembro que eu estava nesse congresso com o Elo, que é uma grande amiga desde a época do colégio, e eu disse que eu já sabia o que eu queria seguir, qual era a área que eu queria seguir, não mudei. Desde então eu só tive cada vez mais certeza de que era aquilo que eu queria fazer, de que eu queria efetivamente mudar a qualidade de vida de alguém, a autoestima das pessoas, devolver aquilo que lhes foi perdido, que não é só um dente, é um sorriso. A gente sabe o impacto de um sorriso no dia a dia de alguém. Depois, ao longo dessa trajetória, eu conheci a outra área da odontologia que eu me dedico e que foi, na verdade, uma mudança muito significativa na minha forma de pensar, que foi o universo da DTM, da disfunção temporomandibular e da dor orofacial. Isso porque essa área da odontologia, ela é uma área muito menos técnica no sentido de habilidade operatória. Ela é uma área extremamente técnica no sentido de habilidade interpessoal, porque a DTM, ela abriu a minha cabeça de que a doença, ela não é só causada por micro-organismos, como a maior parte das doenças odontológicas são. Elas têm um componente emocional e psíquico muito significativo. Então a DTM me forçou a ter um novo olhar para o paciente, para a odontologia de forma integralizada, enxergar o ser humano no contexto em que ele está inserido, entender um pouco da história de vida daquele paciente, entrar na sua rotina, entender que a dor, ela é uma percepção muito particular de cada um. O limiar de dor, a forma como a dor é percebida é um universo muito particular, onde eu tive que estudar muito o ser humano, o paciente e não só a doença. Hoje eu posso dizer que essas duas áreas, elas se complementam muito, elas me realizam, porque eu não trato uma boca, eu não trato um sorriso, eu trato efetivamente alguém. Eu trato o ser humano de uma forma global. Eu entendo os seus anseios, eu entendo as suas questões particulares, psíquicas, e que o sorriso, ele não está só ligado à falta de dentes. Ele pode estar relacionado com a falta de brilho, de cor, no dia a dia, com a presença de uma dor que vem de dentro, uma dor emocional, não necessariamente uma dor de dente, como a gente era acostumado a escutar
e foi habilitado para fazer. Então é uma área muito nova, é uma área que pouquíssimos dentistas estão capacitados para tratar. Isso não é Cecília que está dizendo, tá lá no Conselho Federal de Odontologia, porque a gente realmente precisa ter uma formação e um treinamento diferenciado para tratar esse perfil de pacientes. Para conhecer mais a fundo o poder da odontologia na transformação da vida das pessoas, me siga.